Hoje nós vamos falar sobre inovação dentro de condomínios e associação de moradores, condomínios de lote. Só que antes de falar, o Ricardo Donda, nosso querido, vai falar sobre os nossos patrocinadores. Bom, pessoal, tudo bom? Tranquilo? Vamos lá. Eu queria agradecer ao pessoal da Unicom, administradora de condomínios, a SetServic Elevadores e Automação, a Sendicom Portaria Remota, a Hyperon, Informática, a Infinity Engenharia, a Santos Treinamentos, a Thunder Mac, que ajuda a gente com as canecas aí, os brindes que a gente dá, e a Grupo São Paulo, que é de zeladoria patrimonial. Eu queria aí falar um pouquinho, a gente vai conversar hoje aí com o Paulo, que é o convidado nosso aqui hoje, junto com a Patrícia. Então vamos lá, né, Patrícia? Como é que vamos fazer as perguntas aí? Nós estamos aqui hoje com o Paulo Mazella, empresário e proprietário da empresa Contém Pães. Ele está trazendo um case que vem de São Paulo, né, para o Vale do Paraíba, que é padaria dentro de condomínios. Paulo, seja bem-vindo. Essa inovação aqui no Vale. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Ricardo. Conta pra gente como que foi essa ideia, de onde surgiu a ideia de trazer essa empresa, formar uma empresa para padarias dentro de condomínios. Essa ideia surgiu de uma novidade que a gente viu em São Paulo e, passado de um tempo, a gente conversando entre famílias, a gente começou a perceber que era muito bacana resgatar alguns valores do passado e resgatar aquelas cestas de pães fresquinhos que a gente tinha antigamente, né, na porta de casa. A gente vê algumas novelas que ainda mostram isso, né? A pessoa que vem trazer o leite, aquela pessoa que vem com a cestinha de pão vendendo. Então daí surgiu a ideia. Acaba sendo um resgate de valores, não é mesmo? Com certeza. Dentro desses valores, dentro dessa ideia, a gente trouxe um objetivo que era facilitar o dia a dia. Então, com essa ideia de resgate de valores, você podendo estar dentro do condomínio, a gente permite que as crianças venham até nós, né? As crianças venham comprar conosco, venham comprar um picolé, venham trazer, o pai delegar uma responsabilidade para os filhos, de dar um dinheiro e delegar uma listinha de compra e ele fazer. Coisa que a gente fazia quando nós... Com certeza. Na nossa idade. Estou retornando atrás, gente. E hoje ter essa possibilidade para que nossos filhos tenham essas experiências, essas memórias afetivas, eu acho isso fantástico. É fantástico. O primeiro container que nós instalamos no condomínio, nós vivemos essa experiência e hoje é comum. E na primeira vez que isso aconteceu, chegou a emocionar nós que estávamos envolvidos, né? E realmente ver aquela criança de 6 anos de idade vir com uma listinha, minha mãe pediu para pegar isso, isso, isso. Ou vir aquela criança de 10 anos para tomar um açaí, um sorvete na porta. Isso realmente motivou a gente mais ainda a investir na empresa e desenvolver ela um pouco melhor. Sem contar a facilidade para o morador, né? Sem dúvida. Exato, hoje não precisa sair para fora do condomínio, está ali dentro. Paula, conta como é feita a implantação desse container. A implantação, a partir do momento que apresentou para o condomínio o interesse, tem condomínios que trabalham de várias maneiras esse processo internamente, mas a partir do momento que foi aprovado pelo conselho ou por uma assembleia, a gente procura o melhor local dentro do condomínio, é agendado um dia, é programado e a gente faz a colocação de um container. Cerca de 15 dias após o container estar no local, a gente consegue fazer a inauguração. A gente precisa que o condomínio disponibilize para a gente um ponto de energia, de água e luz, e a partir daí é conosco. Né? A gente faz todo o processo de implantação e depois a gente faz uma inauguração realmente, com uma degustação dos produtos que a gente trabalha, para que os moradores possam conhecer e o que ele mais saborear e mais gostar, ele ter o prazer do dia a dia consumir. E o que é vendido dentro dessa padaria? Perfeito. A gente trabalha hoje com os pães tradicionais de uma padaria, né? Os pães doces, pão de leite, pão de creme. A gente trabalha com uma linha de produtos naturais, que são pães de fermentação natural, sem químico algum. Trabalhamos com uma linha de produtos de pães portugueses, né? Então tem alguns pães de azeite e azeitona, pães de nozes e passas, tem pães de 5 grãos. Trabalho com uma linha de croissants franceses, aquele bem crocante que quebra todo. Pães de queijo recheado, mini broas, tem uma variedade de produtos diversos. Isso com uma característica bem de padaria. Além disso, a gente agrega com o intuito de virar um mini empório, né, de acordo com o interesse, inclusive, de cada condomínio. É porque você tem containers de tamanhos diferentes, não é mesmo? Temos. Nós temos que perguntar, são os containers, qual os tamanhos? Perfeito. A gente trabalha com um container de 6 metros, isso é uma vantagem bem bacana, porque o condomínio que tem uma área um pouco menor, o container de 6 metros ele ocupa basicamente a vaga de um carro, só para ter uma dimensão do tamanho, né? Nesse container a gente busca realmente uma característica bem de padaria. Basicamente padaria, tem um freezer pequeno de sorvete, um freezer de laticínios frios, bebidas, né? Ali leites e iogurte. Já o container maior, que é o de 40 pés, ele tem 12 metros,
mas aí ele proporciona uma variedade maior. Aí a gente pode entrar com uma linha de queijos diferenciadas, uma linha de bebidas, de vinhos diferenciados, para virar realmente um mini empório, né? Um mini empório para o condomínio. E os custos dessa implantação? Existe algum Perfeito. custo para o condomínio, a implantação dessa padaria? Perfeito. O que a gente pede para o condomínio é que no local que ficar definido a instalação do container, é que ele me forneça um ponto de água, de energia, água, energia e de esgoto. A partir disso não, é conosco. Todo o consumo que nós tivermos de água e energia, a gente coloca um medidor no container e aí tem duas opções. Tem uma opção do condomínio querer controlar isso mais de perto e aí pode fazer um controle. São relógios com Inmetro, com selo do Inmetro, ou tem condomínios que a gente tem uma praticidade maior. Eles percebem que o nosso consumo não é alto, porque o nosso forno é a gás, então não puxa muita energia. E aí a gente estipula um valor fixo por mês. Pode fazer uma medição do primeiro mês, quanto deu? E a gente estipula um valor fixo para evitar esse controle frequente. Excelente. E como que você delibera os preços dos produtos dentro desse container, Perfeito. desse condomínio? A gente tem que enxergar que tem todos os públicos de condomínio, né? Tem condomínios um pouco mais populares, tem condomínios de uma classe média, tem um condomínio de classe alta que os produtos também diversificam de acordo com a demanda. E é de acordo com a região, os preços da De região. acordo com a região. Eu ia fazer essa pergunta, como que ele faz? Você faz uma análise primeiro do A condomínio? gente procura sempre, isso foi uma preocupação nossa desde o início. Nosso público ele é fechado, eu não tenho como cada dia diversificar o público que vai consumir, é sempre aqueles condôminos. Então a gente busca sempre trabalhar com o preço que o bairro trabalha. Duas preocupações que a gente teve desde o início, é manter a qualidade, porque se eu perder a qualidade, o morador deixa de consumir comigo e volta onde ele estava antes. Exato. E a segunda é o preço. Eu não posso praticar um preço maior do que o que o bairro, a região pratica, porque também ele vai voltar a consumir onde ele estava, né? Aí perde um pouco do foco, né? Perde Exatamente. foco, E não justamente. existe manipulação lá dentro, né? Os produtos Não. já chegam prontos, é um ponto de revenda, Sim, certo? é um ponto de revenda. Não existe a manipulação de alimentos. A gente procura manter uma higiene muito boa para evitar qualquer tipo de contaminação. Todos os produtos eles vêm prontos. A única coisa que nós fazemos dentro do condomínio, inclusive para proporcionar um sabor maior para o morador, para quem consome pão, gosta de sentir o cheiro fresquinho do pão, é que a gente assa os pães franceses, um pão de queijo, um croissant, esses são assados. Eu sou suspeita para falar da padaria. Eu sou síndico profissional, né? Acho que todo mundo já sabe. Sim. Eu implantei uma associação em Jacareí, esse sistema da padaria, e é um sucesso. É verdade. É um sucesso. Como que funciona o operacional? Explica para os nossos síndicos como que funciona o operacional lá dentro. Do dia a dia. Do dia a dia. A gente hoje tem o abastecimento diário, né, do container, do ponto de venda. Então os produtos são realmente bem frescos. A gente, até pelo espaço físico limitado, a gente não consegue ter um estoque grande, então é abastecido diariamente. Dentro do horário comercial do condomínio, até porque ele tem que sair do horário de funcionamento. E a gente funciona na parte da manhã para atender aquela pessoa que quer sair de manhã para trabalhar. A gente quer aquele cliente que vai trabalhar, ou que vai levar um filho na escola, que às vezes não tem um lanche, que para. Então a gente funciona das 6h30 às 10 da manhã e das 16 horas às 20 horas, que é o horário que todo mundo está voltando do trabalho, voltando da escola. Você atende a demanda bem, né? Atendo tanto bem. Os que estão saindo Sim. para ir trabalhar, tanto que os que estão voltando. Perfeito, não é? é isso mesmo. E me fala, tantos benefícios, não é? Eu Só. vejo uma questão de valorização, né? Você está agregando valores. Até mesmo para os filhos, né? Porque eles não têm aquela dicção de chegar lá. Quem mora em casa, que não é condomínio e tal, você não vai mandar seu filho, te dá R$10, ele não vai voltar, se vai estar certo o troco não. Então, quando você está no condomínio, você está tranquilo. Você dá para ele vai lá, compra. Gera uma segurança enorme. Ele começa já a saber valores, então, além da segurança que você já tem. Então, eu acho que isso é uma ótima ideia, cara. É uma ótima ideia isso a daí. educação das meninas. Quando eu fiquei sabendo dessa implantação que a maravilha. Patrícia fez, eu falei, nossa, foi um marco, porque... A gente proporciona o seguinte, desde o início a nossa ideia foi proporcionar um conforto, resgatar valores Facilidades, né? Para o e morador. facilidades. E qualidade de vida. Você proporcionar o filho a buscar, você delega a responsabilidade, ele aprende a fazer conta. É diferente de uma padaria de rua que você vê que está o tempo todo trocando atendimento. A gente fideliza muito os nossos funcionários para que os funcionários consigam saber o que a Patrícia gosta, né? O que o Ricardo gosta, o que os moradores gostam. Começa a ter um relacionamento muito legal. E proporcionar o pai sair com o filho, vamos andar de bicicleta e parar na padaria para buscar o pão. Tudo vira desculpa para a família ir junto até na padaria para buscar o pão, porque é uma caminhada, né? Sai um pouco de dentro do apartamento, vamos sair um pouquinho. E vira uma caminhada e proporciona uma qualidade de vida. Então a exato. gente sempre valoriza muito a qualidade de vida. Esse é o maior propósito, eu acredito, que a Contem pôde proporcionar para os condôminos. Com certeza. Agora fala aqui, o síndico que quer conhecer mais,
Com quem ele fala, qual o número do telefone, deixa o seu contato. Conta um pouquinho pra gente aí de você. A gente tem o Facebook, estamos no Instagram e temos o nosso site, Contém Pães, Contaim de container, contaimpães.com.br. Telefone 11 97337 9173. Para nos conhecer, conheça as mídias sociais nossas, ligue para nós, a gente marca um dia para tomar um café em um dos pontos de venda nos condomínios, a gente faz um contato com o síndico, pede para ele nos dar licença para poder apresentar. E até hoje, eu vou falar com vocês de uma maneira muito sincera. Estamos muito felizes, é um projeto novo, é uma empresa que surgiu há pouco tempo, a gente está numa expansão plena e só estamos tendo feedback positivos. Então isso nos deixa muito satisfeito e mais energizado para continuar com esse projeto em frente. Fantástico, Paulo. Muito obrigada Eu que pela agradeço. sua presença. Ricardo, muito obrigada. Eu agradeço, Patrícia. Paulo também. Sim. Obrigado. E a TV, né, Síndicos do Vale, mais uma vez, trazendo inovação para o seu condomínio. Fique ligado aí, que daqui a pouco o Dr. Marcos Veloso para falar sobre a legalidade, como implantar de forma correta o container no seu condomínio. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Marcos Veloso, especialista em Direito Tributário, com pós-graduação em Direito Condominial e presidente da Comissão de Direito Condominial de Jacareí. Dr. Marcos Veloso, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação. É um prazer ter recebido o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês para poder chegar, sanar dúvidas dos síndicos e desses milhões de condôminos que o Vale do Paraíba acaba despontando como um dos grandes polos na área condominial. Com certeza, nós que agradecemos a sua presença. Obrigado. Doutor, como nós já falamos anteriormente, a respeito da implantação, essa inovação que está chegando agora para o Vale do Paraíba, em São Paulo já é tão comum, né, que é a implantação de padarias dentro de condomínios e condomínios de lote. Fala um pouquinho mais da regularização, como é feito, como pode ser feita a questão tanto em condomínio quanto em condomínio de lotes e quórum, né, para aprovação. Como funciona? Bom, se você me permite, eu quero fazer um preâmbulozinho aqui. A gente vive em uma região muito desenvolvida, uma das mais desenvolvidas do país. A verticalização ela se deu e as cidades, o exemplo clássico disso é São José dos Campos, se verticalizou de uma forma muito rápida, vertiginosa. A expansão urbana territorial ela se deu e, consequentemente, apareceram inúmeras associações. Essas associações são fenômenos que apareceram nas cidades de Caçapava, na beira da Dutra, vocês observam que existem novas associações todos os dias, você passa, tem um empreendimento novo, Taubaté na divisa com Tremembé também, um polo muito grande de associações, Jacareí, São José na região do Urbanova é uma região muito grande, com grandes empreendimentos. Então, quer dizer, tanto o lado do condomínio edilício quanto das associações, eles tiveram um crescimento enorme na região do Vale do Paraíba, por ser um polo industrial muito grande e uma aglutinação de pessoas e a demanda, principalmente por parte dos moradores que buscam esse tipo de produto. Principalmente segurança. Justamente, isso que eu ia falar para você. Justamente que buscam esse tipo de produto em face da questão da segurança pública, que é algo que acaba levando e migrando muita gente para dentro de condomínios e associações. Tá? Dito isso, o que eu posso dizer para você? Nós temos que fazer uma diferenciação entre condomínio edilício, que é o condomínio que nós conhecemos, o condomínio de prédios e de casas também, o condomínio de lotes e o condomínio fechado. O condomínio fechado, ele é aquele condomínio em que o poder público, através de um termo de concessão de uso, permite que aquele empreendedor que tem a propriedade de uma gleba de terra, fracione ela em lotes através da lei 6766 de parcelamento de solo e ali ele institua uma associação. Ele fecha o perímetro com muro, faz o controle de acesso, chega até o poder público através de lei ou decreto e regulamenta isso e comercializa isso como um loteamento fechado. Tá? Dentro desses loteamentos fechados, o que acontece? Você tem áreas de domínio
público, áreas públicas e áreas particulares, que são áreas de propriedade da associação, daqueles moradores que ali residem. Então, se você for implementar qualquer tipo de benefício, como essas padarias, que, no meu ponto de vista, é algo extremamente salutar, extremamente necessário, ela facilita o dia a dia das pessoas. Eu falo isso de causa, praticamente de um caso prático. Por quê? Porque eu resido numa associação onde foi implementado esse tipo de prestação de serviço, uma padaria, através de um container. E o que acontece? Eu nunca tive a possibilidade, eu tenho uma filha de 11 anos e nunca tive a possibilidade de minha filha poder sair para comprar ou adquirir qualquer tipo de coisa. Lá dentro, na associação, ela vai até a padaria, ela toma um café, se ela quiser, ela traz um pão, quer dizer... É ótimo. Nós fazíamos isso quando eram pequenos e as crianças poderem Hoje ter não isso. pode, né? Hoje já... Não pode. Como que você vai deixar um filhinho na padaria hoje? A facilidade que traz em relação a esse tipo de coisa é um diferencial. A gente verifica que esses espaços, eles trazem esse tipo de facilidade, traz um convívio entre os associados, porque eles ali praticam a convivência mútua ali e, de uma certa forma, existe uma harmonia social maior. Vai criando empatia, as pessoas vão se conhecendo. Justamente. Você tem um local para poder sentar e tomar um café com seu vizinho, conversar, trocar uma ideia, poder aprimorar... Isso vai reduzindo conflitos. Justamente. Isso nós estamos falando de associações. Existe aprovação na associação? Na associação, nós temos muito... Você vai direcionar o tipo de aprovação através daquilo que está figurando no estatuto. Tá? Nós não temos convenção condominial nas associações, nós temos estatuto social, onde existe o regramento, né, através de um regulamento interno. Através de um regulamento interno você traz as regras de convivência e dentro daquilo que está lá inserido no estatuto você faz aprovação ou não. Você pode fazer aprovação pela presença, né, da maioria simples dos presentes numa assembleia, desde que você tenha inserido esse benefício numa área particular, de propriedade da associação. Se porventura ela estiver dentro de uma área pública, porque quando nós falamos de associação, nós falamos de áreas públicas e áreas de cunho privado, particular. Então, se ela se inserir dentro de uma área pública, ela vai precisar estar regulamentada junto ao poder público, essa concessão ser feita junto ao poder público e a associação, ela vai pedir, é lógico, que apresente toda a regularidade municipal no que tange aos recolhimentos e até os próprios funcionários, né? tributários, justamente funcionários, regularidade na atividade econômica que ele vai estar implementando lá dentro do condomínio. Tudo isso vai ser feito com o acompanhamento da associação. Isso nós estamos falando de associação e agora nós vamos fazer um salto e nós vamos colocar agora isso dentro do condomínio edilício. O condomínio edilício, diferentemente da associação, ele tem frações ideais das unidades autônomas de cada proprietário adquirente que reside ali naquele condomínio, seja ele um edifício ou condomínio de casas, e existe aquilo que é de área de uso comum, fracionado por todos os condôminos. Então, significa dizer que aquela área de uso comum é de propriedade de todos os condôminos. Diferentemente da associação, o condomínio é uma propriedade particular. A associação ela tem a concessão através de um termo de concessão de uso do poder público para poder fazer o fechamento e utilizar aquela área. Já o condomínio é uma área totalmente particular, então não tem nenhum impedimento para que o condomínio implemente esse tipo de benefício para os condôminos. Então basta que ele faça esse contato com esse prestador de serviço, vai agregar valor ao condomínio, vai facilitar a vida de muitos condôminos e basta com que ele faça esse contato com esse prestador de serviço, traga esse prestador de serviço para o condomínio e regulamente isso mediante... Aí nós vamos falar também de quórum para votação. Também no condomínio teremos um quórum simples de maioria dos presentes para poder chegar e regulamentar isso, diferentemente da associação, onde não poderíamos versar lucro em área pública, né? Se fosse implementado esse benefício
estamos aqui falando da padaria, poderia ser uma bombonière, né, algum outro tipo de prestação, um comércio, justamente. Estamos falando da padaria. Se ela é implementada naquele espaço dentro da associação público, naquele espaço público não poderia versar lucro em detrimento da associação. Agora, quando a gente fala do condomínio, o condomínio pode até pedir uma locação para poder estar utilizando aquele espaço. Porque ele é proprietário daquele espaço. Justamente. Essa é a diferença, exatamente essa diferença que a gente fala da associação para o condomínio. Então, na associação, os espaços públicos inseridos lá dentro daquele fechamento de perímetro são do poder público, da coletividade, enquanto que no condomínio não. Então, o condomínio ele pode até versar lucro a respeito disso, fazendo um contrato de locação com esse prestador de serviço. Então, é algo extremamente benéfico para o condomínio. Tá? E no caso, eu quero lá implantar no meu condomínio essa padaria ou qualquer outro comércio, é um condomínio edilício. Só que eu não tenho espaço. Eu vou ter que fazer a alteração de destinação. Como que funciona isso? É uma ótima pergunta. Até porque nós dependemos de quórums distintos para várias situações dentro do ambiente condominial. Então, se você for fazer a alteração de alguma destinação que já foi dada àquele espaço, um exemplo, você tem um playground e você vai retirar aquele playground daquele local, quando foi feito o empreendimento, instituído o condomínio, você não poderá dar uma destinação diferente para ele. Então você não pode pura e simplesmente pegar e colocar ali, mesmo que seja um benefício para os condôminos, que você vai estar lá instituindo uma padaria ou outro tipo de comércio, como nós acabamos comentando, você não pode fazer isso com um quórum simples, de maioria simples, pelo contrário. Qual é o quórum para fazer a alteração? Para alteração de destinação de área comum, né, de condomínio, e falando de condomínio edilício, a gente precisa da unanimidade dos proprietários. Então, praticamente impossível, né? Perceba que esse tipo de quórum, basta que um só condômino, né, só proprietário não aceite, você não vai conseguir implementar isso, mesmo que um benefício. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito comum em alguns condomínios edilícios, que é a locação por antena. Antena de celular, né, de telefonia. Os condomínios versam lucro na locação daquela antena, né? Eles têm lucro, eles recebem um valor, né, mensal pela utilização daquele espaço, mas a antena só pode estar lá se ela não estiver modificando a destinação daquilo lá. Se não tinha uso, um espaço multiuso, um espaço que não tinha nenhum tipo de destinação específica, pode ser utilizado. Agora, desde que já implementado o condomínio e tenha uma destinação específica, aí a gente precisa do quórum qualificadíssimo, que seria a maioria absoluta, né, 100% dos condomínios. Não é fácil, né, Patrícia? Tudo que precisa hoje. Num condomínio. Você sabe que dentro de um condomínio é uma célula, né? O condomínio é uma célula da sociedade. Sim, E moram milhares de famílias, né? Tem condomínios que tem 800, 900 famílias morando. Imagina. Cada um com a sua crença, cada um com a sua maneira de pensar. E é praticamente impossível você implantar um projeto desse precisando de 100% do quórum. Muito difícil. Todos aceitem, né? Eu digo, mesmo que você esteja diante de algo benéfico para os condôminos, é lógico que você não consegue ter a maioria sobre isso. Não, infelizmente. E isso não pode ser um pensamento do síndico. O síndico não tem que agradar. O síndico ele tem que fazer o trabalho dele com excelência, sempre pensando na melhoria, sempre pensando nas manutenções e pensando na valorização. Sim, certo? lógico. Eu sou totalmente favorável a esse tipo de situação, é uma situação nova, sou totalmente favorável, é algo que agrega benefícios para todos os condôminos, para todos os associados. Eu não vejo nenhum tipo de ponderação que você possa fazer a título de indagar a legalidade ou não. Pelo contrário, a gente tem meios e canais, um arcabouço legal para poder chegar e estar regulamentando isso, né, perante os condomínios e associações. Então, não vejo nenhum tipo de problema quanto a isso. Pelo contrário, eu sou um fervoroso apoiador da causa do projeto. Tanto é que quando você me fez o convite, eu fiquei extremamente lisonjeado. Eu agradeço. Primeiramente, o motivo do convite é quem é o senhor, né?
um conceituado, um nome, referência aqui no Vale do Paraíba, nesse meio. E sem contar que no teu condomínio também, né, tem esse projeto. Tem esse projeto. Então é uma pessoa que já está nesse meio, já sabe como é o processo. Eu acho que não teria outra pessoa melhor para poder estar apoiando e esclarecendo aos nossos síndicos aqui do Vale do Paraíba sobre essa informação. Fico agradecido, agradeço a todos, agradeço o convite de vocês e fico à disposição sempre para dirimir toda e qualquer dúvida que tenha aí síndicos e todos os condôminos também. Muito obrigada, doutor. Nada. Agora o Ricardo vai falar sobre os nossos patrocinadores. Bom, primeiro eu queria agradecer ao doutor, lógico, pela Obrigado. presença, a Patrícia também, claro. E vamos lá, vamos agradecer o pessoal, a Unicom, administradora de condomínio, Sete Servo Elevadores, a Sendicom, portaria remota, a Hyperon, a Infinity, a Santos Treinamentos e a Grupo São Paulo. Então eu queria agradecer muito esse pessoal aí que ajuda a gente com as lives. E claro, a gente vai continuar fazendo algumas lives aí e tal, tudo certinho. E a gente vai divulgando tudo. E já vamos, daqui a pouco a gente vai falar sobre também mais duas lives aí que a gente vai fazer. E queria encerrar com vocês por aqui, tá ok, pessoal? Um abraço.